Bom, primeiro é preciso distinguir duas formas de comunicação do que aconteceu, né? A primeira foi na transmissão ao vivo, né, na madrugada de sexta para sábado, que foi assistida por quem é assinante do serviço pago da Record, né, o Play Plus, que estava acompanhando e viu os desenvolvimentos da festa e a hora que os participantes foram dormir, e, enfim, momentos, alguns inclusive não há imagens, só há áudios, né, da cena entre o Nego do Borel e a Daiane. Então, isso é o que gerou, digamos, na manhã de sábado, a grande repercussão, né, com base nessas algumas imagens que foram colhidas por usuários que estavam assistindo, áudios também que foram colhidos, e depois, né, 24 horas depois, final da noite de sábado, a forma como a Record exibiu e apresentou o que aconteceu. São coisas bem diferentes, porque aí foi uma edição, né, desse material, dessa festa. Alguns desses áudios não foram exibidos, como você disse aí na abertura, né, o momento em que se ouve ela falar para, né, que é uma coisa muito significativa. A forma como a Record comunicou também esse fato, eu acho bastante problemática, né? Primeiro, por meio de houve uma entrevista com a Daiane, feita por alguém que não foi identificado, um homem, perguntando se ela lembrava do que aconteceu, insistindo muito nisso, ela não lembrava, porque ela estava de fato alcoolizada. Houve a reprodução de alguns fragmentos da noite, mostrando que ela deitou na cama onde o Borel já estava, foi tirada por espontânea vontade, alcoolizada, voltou para a cama, foi tirada de novo. Foi uma edição que, de alguma maneira, que insistiu na ideia de que ela queria alguma coisa, né? Isso foi uma coisa que foi um pouco chocante para quem estava assistindo, porque claramente ela não estava consciente dos desejos e fatos, né, dela, né? Não estava no estado melhor. Enfim, foi uma edição bastante problemática, mas, enfim, que a gente poderia até analisar também do ponto de vista, sabendo que isso é um caso que se tornou um problema, uma questão policial e vai se tornar uma questão jurídica. Eu acho que há também um pensamento da Record. Essa edição ela reflete um pouco a preocupação da Record com os problemas que ela pode causar, né? Então, também é uma coisa bastante complexa. A gente já viu isso ocorrer em outras situações, na Globo também, com o BBB. A Globo tem experiência também nesse tipo de problema, né? Ano passado a gente até produziu, no início desse ano, aliás, um documentário aqui para o UOL chamado BBB Caso de Polícia, que mostra várias situações, algumas muito semelhantes com o que ocorreram, né, nesse final de semana no reality da Record, e a atitude também da Globo também sempre muito cautelosa, com excesso de prudência, dando a impressão, muitas vezes, para o espectador, que ela não quer mostrar exatamente tudo o que aconteceu. Enfim, isso, em linhas gerais, como eu vi esse problema. Aí eu queria passar para a palavra da Isabela, que acompanha sempre muito de perto essas questões, e como advogada mesmo, como é que você analisa, Isabela, o que aconteceu lá e quais foram os crimes, se foram crimes cometidos ali nessa situação? Bom, Fabiola, todo crime, mesmo aquele que acontece, né, em flagrante, tem que passar por uma apuração, né, por uma investigação, seja privada, como a Record alega que fez, seja uma apuração pública pelas autoridades policiais. De toda maneira, o que a gente tem ali apresentado era uma pessoa que estava em estado de vulnerabilidade, né, porque ela não tinha capacidade nem de consentir, nem de negar, por conta da alcoolização. É algo que a gente sabe, um efeito que o álcool provoca no corpo das pessoas, nada excepcional. Então, a gente tinha alguém em estado de vulnerabilidade, que não podia consentir e negar com práticas sexuais, e uma pessoa que parece que se aproveitou dessa vulnerabilidade para tentar alguns atos sexuais, tentar investidas sexuais, e tivemos uma negativa
né, o não consentimento estava muito expresso para além da vulnerabilidade, né? Ela expressou para, não quero, né? Então, a gente, a priori, o crime que parece ter acontecido ali foi um crime de estupro de vulnerável. É claro que vai determinar o tipo penal específico em que isso pode ser enquadrado vai ser uma apuração policial. Me parece, eu concordo muito com o que o Maurício falou, que toda a forma como a TV, a Record tocou, foi muito inadequada, tanto durante quanto depois, porque isso chama muita atenção. Né? Como que uma emissora permitiu que isso acontecesse? Por que a gente não tem um alarme? Por que não entra alguém da produção para interromper aquele crime? Era um crime acontecendo. Se fosse uma agressão física, né? Os reality shows têm muito, eles falam muito sobre isso. A nossa linha não pode ter agressão física, né? O que eles fariam numa situação de agressão física? Qual que é o protocolo? Me parece que falta para a Record e talvez para outras emissoras que produzem reality shows e que lucram muito com reality shows, me parece que falta a produção, a preparação de protocolos para a equipe de produção de como lidar com uma situação dessa. Né? Porque, querendo ou não, agora a gente tem uma mulher vitimada por uma violência sexual transmitida para todo o país, né? E transmitida para fora do país, já que a gente tem internet. O ideal seria que essa mulher vitimada não precisasse ter passado por isso. Né? Que diante de uma tentativa dessa, diante do que estava acontecendo, a produção interrompesse. Né, soasse um alarme, nego do borel se afaste, saia do quarto, saia da cama, ou mesmo a produção entrar, retirar ela, levar ela para um outro espaço. Então, também eu vejo que houve uma falha muito grande da Rede Record em permitir que o crime acontecesse. Isso é muito importante, Isabela, que você está trazendo, porque eu acho que dá para a gente colocar em outras situações. E eu me lembro já de ter perguntado isso a você aqui em outras oportunidades. Quando a gente vê algo, por exemplo, você está numa festa, você vê um homem indo agredir uma mulher, indo puxar, você tem a obrigação de ir lá defender essa mulher, não é isso? Como é que isso acontece numa rede de emissora e não tem, né? Então, quando você é um cidadão, uma cidadã, está numa festa, viu uma agressão, essa obrigação ela não está tão posta assim pela lei. Tá? Claro que é o ético a se fazer, não também se colocando em risco, mas numa situação de festa, por exemplo, acionar a equipe de segurança. Né? Dizer, olha, eu estou vendo uma situação de agressão contra a mulher, estou vendo um caso de LGBTfobia, estou vendo um caso de racismo, por favor, vamos lá comigo, né, resolver essa situação, nessa condição de testemunha. O ideal é chamar uma autoridade do local para evitar que você mesma se coloque em risco, né? Mas, quando a gente está falando de uma televisão, né, de uma emissora de televisão que está produzindo um programa, que está obtendo vantagens financeiras a partir desse programa, e ela tem, sim, a responsabilidade de salvaguardar o bem-estar e a integridade física e psicológica de todas as pessoas que estão ali dentro. Inclusive de quem é acusado de um determinado comportamento ilegal ou antiético. E então, realmente, a Record, ela falha numa perspectiva penal e numa perspectiva civil. Ela não conseguiu ali dar conta de garantir a segurança e não dá para a gente afirmar se foi uma escolha não interromper aquilo ou se as pessoas que estavam vendo não tinham a dimensão do que estava acontecendo, mas justamente para evitar que a gente tenha vítimas nessas situações, é muito importante que a equipe de produção seja formada, né, a respeito disso. Olha, uma mulher ou um homem alcoolizados, eles não podem ser submetidos a atos sexuais. E se isso, a gente estiver vendo isso acontecer, qual que vai ser o nosso passo? Né? Porque, assim, esse foi os crimes de violência sexuais, eles geralmente não têm testemunhas. E esse foi um crime que teve milhares, né, de testemunhas ali acompanhando e que tinham, sim, neste caso, a responsabilidade de interromper o cometimento daquele crime.